Olá pessoal, sou João Guilherme e esse é o terceiro episódio da nossa série sobre inteligência emocional e reconexão com a nossa essência. Se esse é o teu primeiro vídeo, seja bem-vindo. Todos os episódios eles funcionam de forma independente, mas seguem uma linha de despertar que vale a pena acompanhar na sequência. Hoje nós vamos falar sobre algo que a gente faz sem perceber. Vestir um personagem para sermos aceitos e acabar esquecendo quem a gente é de verdade. Em um momento mais difícil da minha vida, eu comecei a olhar e a refletir mais. E foi aí que eu me lembrei de uma passagem onde Jesus dizia, quando percebeu que os discípulos estavam muito ansiosos, né, e deprimidos. E ele disse assim, que olhem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam, e nem mesmo o rei consegue se vestir de maneira tão bela, né? Isso porque as flores, elas não tentam ser bonitas, né? Elas apenas são. E por que será, né, que, por exemplo, uma laranjeira, ela não precisa se esforçar para dar laranja? Ela simplesmente floresce, né, porque já no seu genoma já tem isso, porque esse é o seu propósito natural. Agora imagine se uma laranjeira crescesse tentando dar uva. Imagina o esforço que seria, né? Que sofrimento, que frustração que ela sentiria. E foi aí que eu percebi que eu estava tentando ser algo que era contra a minha natureza, para agradar, para dar orgulho, para me sentir aceito. E isso me bateu bastante forte. E foi aí que eu também descobri o conceito de falso eu, né? Que é essa tentativa de ser quem a gente não é de verdade. E quanto mais eu tentava ser isso, mais eu me afastava de quem eu era, de quem eu realmente era. E com o Eckhart Tolle, depois com Jacob Petri, eu entendi que a mente, a partir do ego, ela cria um personagem formado pelos nossos medos, pelas nossas crenças, os nossos traumas, o nosso medo de rejeição. E desde pequenos a gente aprende a, a ser algo que a gente idealiza, né? O filho que não incomoda, um estudante que é exemplo, um profissional que é bem-sucedido, o homem ou a mulher íntegro, né, que serve de um modelo ideal. E a gente vai se moldando até que uma hora a gente não sabe mais, né, que se a gente está vivendo as nossas escolhas ou as escolhas dos outros. E a neurociência mostra que o cérebro ele vai fortalecendo hábitos, né, e comportamentos para que eles se tornem automáticos, porque assim o cérebro ele precisa gastar menos energia. E aí quando a gente vai repetindo esses padrões de comportamentos, o nosso personagem ele toma conta. Mas a nossa essência, né, ela não desaparece. Ela só adormece e muitas vezes ela adoece. E aí ela está sempre nos convidando, né, aquele sentimento de vazio, de incompletude, né, como uma forma de alerta. Espiritualmente eu entendo que o falso eu é o que nos afasta de Deus. Porque o que tentamos ser para o mundo não é o que a gente foi criado para ser. A laranjeira, né, ela não precisa se esforçar para cumprir o seu propósito. Ela só precisa ser o que é e no terreno certo também. Assim também somos nós. Quando a gente se reconecta com a nossa essência, tudo começa a fluir com mais naturalidade. Viver plenamente não é fazer mais, colocar mais coisas. É tirar tudo aquilo que não é nosso, né? Que não é naturalmente nosso. Até que sobre somente a nossa essência. Só o que é essencial. E o essencial é leve. Por isso que, para o exercício desse episódio, eu te convido a pensar em quais áreas, né, da tua vida você está tentando produzir os frutos que são contra a sua natureza. Que personagem você construiu para ser aceito? O que a tua alma te pediria para ser
se não houvesse medo de julgamento. Anota o sentimento, as palavras que vierem e lembre-se, você não precisa provar nada para ser quem você já é. A sua essência não precisa ser merecida, ela só precisa ser vivida. E no próximo episódio nós vamos entender que o passado e o futuro não existem. Somente o tempo presente é real e é nesse instante que a vida acontece. Até mais!